Se tem um bicho que a gente só nota quando aparece na calçada depois da chuva, e a reação mais comum é nojo ou indiferença, é a minhoca. Ela não tem olhos, não tem pernas, não faz barulho, não tem quase nenhuma das características que a gente normalmente associa com um animal interessante, e a explicação mais comum é que ela só existe para servir de isca de pesca ou, no máximo, fazer bem pro jardim, de um jeito vago que ninguém sabe explicar direito. Faz sentido pensar assim, afinal, é só um verme cego se arrastando na terra, sem nenhuma característica chamativa. Só que essa explicação está muito longe da realidade, e o que a ciência levou quase 2000 anos para provar sobre esse bicho é surpreendente. Mais de 2300 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles já tinha notado que havia algo especial nesse verme. Ele chamou as minhocas de os intestinos da terra, uma frase poética, mas sem nenhuma prova científica por trás. E olha que a diversidade desse bicho é maior do que a maioria das pessoas imagina. Pesquisas recentes já catalogaram quase 5.700 espécies e subespécies diferentes de minhocas ao redor do mundo. E estimativas científicas sugerem que esse número pode chegar a dezenas de milhares quando toda a diversidade global for finalmente descrita. Só que, apesar de tanta diversidade de uma frase tão certeira de Aristóteles, nenhuma prova científica real veio atrás dela por séculos. Essa prova só viria muito depois, e viria de um dos cientistas mais respeitados da história, numa das histórias mais inesperadas da carreira dele. Em 1º de novembro de 1837, um jovem naturalista britânico chamado Charles Darwin subiu ao palco da Sociedade Geológica de Londres para apresentar seu primeiríssimo trabalho científico. Ele tinha acabado de voltar da viagem do Beagle havia pouco mais de um ano, a mesma viagem que décadas depois resultaria na teoria da evolução. Todo mundo esperava algo grandioso. Darwin apresentou um estudo sobre minhocas, baseado em observações feitas na propriedade do próprio tio, e, mais tarde, também sogro, já que Darwin acabaria se casando com a prima Emma Wedgwood, Josiah Wedgwood, em Mayer Hall. Darwin mostrou como objetos deixados no chão anos antes, cascalho, cinza, pedras, apareciam enterrados sob várias polegadas de terra, e argumentou que esse fenômeno era causado pela ação constante das minhocas revolvendo o solo. Os colegas geólogos de Darwin ficaram, na melhor das hipóteses, desapontados. Eles esperavam descobertas sobre rochas e formações geológicas monumentais, não sobre um verme que ninguém olhava duas vezes. Só que Darwin não largou o assunto. Pelo contrário, ele voltou a ele repetidas vezes ao longo de toda a carreira, por 44 anos seguidos, entre observações de campo, cartas trocadas com outros naturalistas e experimentos caseiros. No jardim da própria casa, em Dalhousie, no condado de Kent, ele e seu filho Horace conduziram um dos experimentos mais pacientes da história da ciência. Colocaram uma pedra grande e chata no chão do jardim, ano após ano, por 29 anos consecutivos. Mediram com régua e marcação fixo quanto essa pedra ia afundando na terra. A pedra ficou conhecida depois como Wormsone, a Pedra das Minhocas, e ainda existe hoje, reconstruída, no terreno de Dalhousie. A lógica por trás do experimento era simples: se as minhocas realmente revolvem o solo por baixo e depositam fezes por cima, com o tempo qualquer objeto parado na superfície deveria, aos poucos, ficar enterrado, não porque ele afunda, mas porque a terra cresce por cima dele, camada fina sobre camada fina, ano após ano. E foi exatamente isso que Darwin e Horace registraram, medição após medição, ao longo quase 3 décadas. A pedra ia afundando, de forma lenta mas absolutamente mensurável, exatamente na velocidade prevista pela atividade das minhocas revolvendo o solo por baixo. Darwin tinha, com décadas de paciência, transformado uma ideia debochada numa conferência de geologia em prova experimental rigorosa. Em outubro de 1881, 6 meses antes de morrer, Darwin publicou o resultado de tudo isso, a formação do solo vegetal através da ação das minhocas. Foi o último livro científico que ele publicou na vida. E, ao contrário do que muita gente imaginaria para um livro sobre vermes, ele vendeu 6.000 cópias só no primeiro ano, inicialmente mais rápido que A Origem das Espécies.
A última mensagem científica de um dos cientistas mais importantes da história foi, literalmente, sobre a importância das minhocas. Se isso mudou o jeito que você olha para uma minhoca na calçada depois da chuva, comenta aqui embaixo. Você já pegou uma minhoca na mão quando criança e não fazia ideia de que ela carregava uma história tão grande? Vale desfazer 3 mitos que ainda cercam esse bicho. Primeiro, não é que a minhoca só serve de isca de pesca ou é um bicho irrelevante de jardim, ela é, literalmente, uma engenheira de ecossistema, revolvendo e arejando o solo em uma escala que nenhuma máquina agrícola réplica sozinha. Cada túnel que ela cava vira um canal natural por onde a água da chuva e ar conseguem penetrar mais fundo na terra, em vez de escorrer pela superfície e levar solo fértil embora. Um único acre de terra saudável pode abrigar até 500 mil minhocas, trabalhando o tempo todo, silenciosamente, debaixo dos seus pés. Segundo, não é que a minhoca só come terra sem nenhum efeito real. O que sai do outro lado dela, as fezes que ela deixa no solo, estão entre os fertilizantes naturais mais concentrados que existem. Uma minhoca adulta pode comer, todo santo dia, o equivalente a 1/3 do próprio peso corporal em terra e matéria orgânica em decomposição, e o que sai depois de digerido é bem mais rico do que o que entrou. Estudos mostram que essas fezes contêm de 5 a 11 vezes mais nitrogênio, fósforo e potássio disponíveis do que a terra ao redor. Uma população saudável de minhocas pode produzir cerca de 1 tonelada desse adubo natural por acre, todo ano, de graça, sem nenhum saco de fertilizante comprado em loja. Terceiro, não é que a utilidade da minhoca se resume ao jardim, a um vasinho de planta ou a um balde de compostagem caseira. A ciência moderna encontrou aplicações desse mesmo princípio em escala muito maior, em áreas que ninguém associaria de primeira com um verme de jardim. Voltando para a pergunta inicial, para que serve, na prática, entender essa capacidade da minhoca de revólver e enriquecer o solo? Primeiro, a vermicompostagem virou uma indústria real, usando minhocas para transformar resíduo orgânico, sobra de comida, esterco, resto de colheita, em adubo de altíssima qualidade em escala comercial, sem depender de fertilizante sintético produzido em fábrica. Fazendas de vermicompostagem hoje operam em escala industrial justamente porque um saco desse adubo natural rende, planta por planta, muito mais do que o mesmo peso em fertilizante químico convencional. Segundo, e talvez mais surpreendente, existe uma tecnologia real chamada vermifiltração, que usa minhocas, principalmente a espécie Eisenia fetida, para tratar esgoto doméstico e industrial de verdade. Sistemas em operação na Austrália e na China conseguem remover até 87% da carga orgânica poluente medida em dBO, 86% da DQO total, cerca de 75% do carbono orgânico total e 99,9% dos coliformes fecais da água, usando basicamente minhocas como parte central do sistema de tratamento. Terceiro, pesquisadores hoje usam minhocas como bioindicadores biológicos de contaminação do solo. Programas de monitoramento reais acompanham populações de minhocas em 800 pontos de coleta na Alemanha e 300 pontos na Holanda, porque a saúde e a quantidade de minhocas numa área revela, de forma confiável, o quanto aquele solo está contaminado ou preservado. Então, da próxima vez que você ver uma minhoca na calçada depois da chuva, ou enterrar uma sem querer cavando o jardim, vale lembrar, aquele bicho sem olhos, sem pernas, que a gente mal repara, já ocupou os últimos 44 anos de trabalho de um dos maiores cientistas da história, sustenta sozinho boa parte da fertilidade do solo que alimenta plantações no mundo inteiro, ajuda a tratar esgoto de verdade e ainda serve de termômetro biológico para medir a saúde do solo em programas de monitoramento em países inteiros. Aristóteles não estava exagerando quando chamou esse bicho de os intestinos da terra, ele só não tinha, na época, nenhuma forma de provar isso. Foi preciso mais de 2000 anos e a paciência quase teimosa de um único cientista britânico para transformar aquela frase poética numa certeza científica. Se esse vídeo mudou o jeito que você olha para esse bicho, deixa o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo ciência real por trás dos animais que a gente vê todo santo dia. Se inscreve no Mente Selvagem e ativa o sininho para não perder o próximo.
E por falar em próximo vídeo, existe um bicho no seu jardim que bate as próprias asas até 80 vezes por segundo, rápido demais para o seu olho conseguir realmente acompanhar. Essa é a história do próximo vídeo aqui no canal, o motor que bate 80 vezes por segundo no seu jardim.